Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Está a chegar esse jogo da Liga Europa, estamos a poucas horas desse jogo do Porto com o Nottingham Forest, jogo importante, jogo ali com várias coisas em jogo, digamos assim, vários registros históricos, várias maldições ali por quebrar. Já vamos analisar tudo, já temos as palavras de Farioli, do Fofana. Achei muito curioso ter sido Fofana. Eu tinha dito no vídeo de ontem que fico sempre curioso para saber quem é que vai na conferência com o treinador, porque normalmente é o jogador de destaque daquele jogo, tem sido assim. E acho que não foi coincidência, acho que vamos ter o Fofana titular, e ele falou até sobre ficar no Porto, falou sobre tudo. Esta época o Porto tem sido conhecido por isso, os jogadores muito à margem do treinador respondem a tudo. E já agora uma nota, ontem o Sporting, falando em competições europeias, perdeu com o Arsenal. Era suposto os portugueses torcerem todos em condições normais pela equipa portuguesa, só que neste caso é bom para o futebol português, porque se o Sporting passar às meias finais, vai jogar um jogo com o Tondela fora das regras, e isso é mau para a imagem de futebol português. Então quem defende a imagem de futebol português, ontem viu o jogo do Sporting e acho que pode ter ficado, no mínimo, ficou um bocado satisfeito por saber que ao menos a imagem de futebol português já não corre tanto esse risco, ainda há o jogo em Inglaterra, mas não corre tanto esse risco de ficar manchada, como o presidente do Sporting tanto se preocupa com isso. E já vamos então começar a análise a tudo o que vai acontecer nesse jogo com o Nottingham, mas primeiro, já sabes, pedir que deixes o like para dar uma força aqui ao canal, e também porque o teu like é muito importante para que o vídeo entregue para mais gente, já sabes isso, quem assiste ao canal já sabe. Pedir também que subscrevas o canal rumo a essa meta de 12 mil subscritores, estamos muito próximos. Houve aqui uma paragem um bocado no crescimento, porque ficámos todos muito frustrados com aquele empate do Famalicão no último minuto. Farioli também falou sobre isso, diz que ele continua positivo e acho que ele tem razões para isso. E só também já agora deixar, falar também do hype. Se puderes dar hype no vídeo domingo para tentarmos subir mais umas posições, já não acredito que fique em primeiro este vídeo, mas pelo menos ficar ali no top 3, 4, levar o nome do Porto sempre o mais longe possível, já sabes também o lema aqui do canal. E depois também mandar um abraço especial para um seguidor aqui do canal que é da Islândia. Ele dizia no vídeo de ontem que, ao que ele saiba, pelo menos ele acha que é o único portista na Islândia. Não sei se será, perguntar se há aqui mais algum portista da Islândia que siga aqui o canal, mas de qualquer forma um abraço para ele e um abraço para todos os portistas que estão espalhados pelo mundo e que todos os dias provam aqui neste canal que realmente o Porto é um clube internacional, e é por isso que eu acho também que tem que levar a sério a Liga Europa. Aliás, até começo então por aí. Eu acho que o Porto não só tem que levar a sério a Liga Europa porque é esse tal clube internacional, como acho que o vai fazer. Temos aqui uma prova, eu tenho falado muitas vezes daquela camisola que o Porto lançou esta época para celebrar os 15 anos de vencer a Liga Europa. Para mim isso é um sinal claro de que o Porto conta com essa vitória, ou pelo menos tem essa ambição, que não era tão assumida na primeira volta, mas agora acho que na segunda volta já começa a ser mais assumida. Também mal era uma equipa que chega aos quartos de final, com a história do Porto, tem que acreditar e tem que ambicionar isso, mas começou a entrar mais na linguagem, até nas conferências de imprensa, já não é tanto tabu, parece que é mais também, claro que a prioridade do campeonato, mas é também uma grande ambição do clube ganhar as 3 competições em que está, porque chegou a uma fase muito avançada. E acho que tivemos mais uma prova hoje, porque o Porto lançou uma camisola retro a relembrar a final que jogou contra o Braga, que ainda pode ser reeditada também nesta época. À hora que estou a gravar este vídeo, não sei como é que terminou o jogo do Braga. Quando vi estavam a ganhar 1-0, e também perguntar-te, pedir que deixes nos comentários quanto é que ficou o jogo, porque com certeza a hora que estás a ver este vídeo já terminou. Não que interesse muito, neste caso não é nem para o campeonato, não interessa muito ao Porto, mas pode-se dar o caso de termos um Porto-Braga na final, é uma possibilidade que é remota, mas cada vez menos remota. E então o Porto lançou essa camisola para celebrar esses 15 anos mais uma vez, mas eu acho que tudo isso são sinais, é aquele lado emocional a tentar puxar pela equipa e pelos adeptos. Atenção que o Porto com o Nottingham vai bater o recorde desta época de espectadores no jogo europeu. Os adeptos responderam bem a essa tal baixa do preço dos bilhetes. Embora, como eu dizia ontem, não tenho a impressão que os bilhetes estão caros, mas também compreendo-se a Liga Europa, normalmente os bilhetes são mais caros, porque também o Porto já está numa fase mais avançada, ainda assim pareceu-me um pouco elevados, mas vai ter a casa cheia, o que mostra esse entusiasmo também dos adeptos. Toda a gente começa a acreditar, realmente aquele gol do empate do Famalicão foi um balde de água fria para todos. Houve uma certa desilusão de toda a gente, é natural, mas eu acho que, como eu disse aqui, eu acho que foi só por causa da paragem de seleções, e eu acredito que o Porto daqui para a frente volta a ser o Porto que estava a ser antes. E dá que pensar, enfim, este caso do Porto não vai dar que pensar, acho que não vai chegar à FIFA ou à UEFA, mas acho que estas paragens de seleções deviam ser mais bem pensadas,
porque está aqui a prova de como se pode estragar o trabalho de um clube que vinha em crescendo e em grande forma e de repente por causa de uma paragem de seleções acontece isto, mas claro que isto até satisfez os rivais do Porto, porque apesar deles também terem sofrido e jogado pior, têm outras benesses também, não têm tantas dificuldades como nós, já sabem de que é que estamos a falar, mas arbitragens e outras coisas, mas de qualquer forma acabaram por também sofrer um bocado, mas como o Porto perdeu pontos, para eles foi ótimo. E já agora começaria até a conferência de imprensa do Farioli, a análise à conferência dele, precisamente por aí. Perguntaram-lhe, isto aqui é engraçado, como as perguntas para atacar o Farioli estão sempre lá todas, perguntaram-lhe se ele não exagerou no festejo do gol de Fofana. E foi a partir daí também que se começa a perceber a confiança ainda do Farioli nesta equipa e que pode ganhar as 3 competições. Aliás, ele pareceu-me ambicioso e continua-me a parecer confiante em toda a conferência, ao contrário até do que poderíamos esperar. Muita gente começou a ficar com medo. Aliás, ontem muita gente comentava até que o Porto devia se focar só no campeonato e não pensar na Liga Europa. É um pensamento um bocado, eu compreendo, é tal coisa, a prioridade do campeonato, porque estamos há 3 anos sem ganhar o campeonato. Mas eu acho que o Porto tem equipa e tem ambição e foi construído para isso, para também chegar longe na Liga Europa. E eu já disse aqui que acho que o Porto tem condições, até pelo estilo de jogo, de chegar muito longe. Não digo ganhar, mas eu acho até que é favorito para ganhar. E então o Farioli disse que, quando questionado sobre o festejo dele, porque ele correu o campo todo e foi um festejo muito emocionante, foi o estádio todo explodiu, ele explicou isso. Ele disse que foi o estádio todo, foi abaixo com um grande golo, que os jogadores trabalham muito, todos eles trabalham muito para os jogos e que depois quando há um golo daqueles que há uma explosão de alegria. E eu até entendo, acho que o Farioli nesse festejo teve muito a ver porque ele estava nervoso. Eu até disse aqui no canal que eu já não via o Farioli nervoso há tanto tempo, porque ele sentiu isso. Acho que desde o primeiro minuto todos sentimos que não era o mesmo Porto que estávamos a ver nos jogos anteriores. Era um Porto cansado, desligado, e o Farioli tentou o jogo todo puxar pela equipa e estava muito ansioso, muito nervoso, e claro, foi uma explosão de alegria. Agora, isso aí, acho que até essa pergunta até é maldosa, porque o treinador não adivinha que depois vai sofrer um gol no último minuto. Claro que o futebol é aos 90 minutos, é até ao fim, neste caso até foi aos 99, mas acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Farioli respondeu bem, dizendo que foi festejar o golo por tudo o que fizeram e que foi um grande golo, e sem dúvida que foi. Portanto, acho que ele respondeu bem. Ele responde sempre bem estas coisas. Voltaram a falar do Famalicão e eu já sabia, já tinha previsto isto ontem, era muito previsível que iam perguntar-lhe do penalti, porque ele disse que não viu e claro que a imprensa não ia deixar escapar isto. E ele respondeu de forma seca e curta, acho que tem que ser assim, e eu concordo com ele diz que não é nem penalti nem amarelo. Eu deixei lá nos shorts, não sei se viste, a minha opinião é que o Zaidu, eu já disse isto ontem, ele cabeceia a bola e é natural que faça o gesto com os braços para cabecear. O jogador do Famalicão salta menos que ele e acaba depois por tocar no braço dele, mas eu acho que não pode ser visto. Enfim, poderia ser penalti, mas era aquela questão do critério, como eu dizia aqui, a partir do momento que aquilo for penalti, muitos outros penaltis têm que ser assinalados. É um bocado o que aconteceu no jogo com o Braga do Gabri Veiga, que foi penalti por agarrão e depois o critério muda. No jogo seguinte com o Denis Gul já não foi penalti. São aqueles penaltis que normalmente não se marca, e eu acho que não era, e concordo com o Farioli, mas ele respondeu, já sabia que isto ia acontecer, com certeza ele já estava preparado também. E depois o Farioli, então sim, falando do Nottingham, mostra como sempre muito conhecimento do adversário. Ele e o Fofana, os dois a mostrar que conhecem muito a equipa. Ele chega até ali a falar que o Nottingham joga com 3 defesas, com linha de 3. Eu por acaso não sabia disto, eu pensei que eles jogavam com linha de 2, ou melhor, com linha de 4, mas acho que, e ele independentemente disso diz que está preparado para todos os cenários, e eu acredito que sim. Acredito que Farioli, que já é um treinador tão preocupado com todos os detalhes, como nos dizem, até tem uma equipa técnica muito longa, muito vasta, precisamente por causa disso, acredito que ele preparou tudo, todos os cenários, como ele diz, acredito que sim. Tudo ao pormenor. O Fofana mostrou também conhecimento do adversário, portanto acho que sim. Depois mostrou também esse lado portista, que ele se adaptou muito bem aqui ao Porto. Falando do Vítor Pereira, dizendo que é um treinador com história, portanto a respeitar o Vítor Pereira, a mostrar que sabe, que percebe. Isto parece coisa pouca, ainda por cima o Farioli já estamos habituados a que ele sempre fale numa linguagem que os portistas todos gostam e que compreendem, que parece um de nós, mas ele está há menos de um ano no Porto, portanto eu acho que isto vale sempre a pena recordar. A única coisa que falta a Farioli é falar em português nas conferências. Já fizemos aqui a aposta no canal, já muita gente apostou que ele iria falar no fim do campeonato quando fosse campeão. Se vai ser ou não, depois vamos ver se vai falar ou não, porque campeão acredito que sim que seja. E depois ele manter a ambição. Já agora falando de campeão, ele disse que está nas 3 competições, para ganhar as 3 competições. Deu a entender que vai jogar na máxima força contra o Nottingham. Claro que isto aqui é relativo, porque nós podemos sempre achar qual é o melhor 11 que o Porto tem, mas o Farioli quer ter pelo menos 20 titulares, 22 titulares, como ele já tem dito muitas vezes, e é nessa base também que ele diz que vai jogar na máxima força.
Ele deu-nos a certeza que Mora está recuperado e que vai a jogo. Fiquei na dúvida em relação ao 11, mais uma vez, como ficamos sempre. É porque depois dele dizer que o Mora vai a jogo, parece-me mais possível que jogue o Mora do que o Gabri Veiga. Porque eu normalmente associo jogos da Liga Europa, acho que já associamos a Pablo Rosário, William Gomes e Tiago Silva e Mora. Acho que são os 4 que jogam sempre. Aliás, eu hoje via estatísticas dos jogadores mais utilizados de campo, é o Pablo Rosário na Liga Europa, o que não bate certo com o campeonato. E depois é o Diogo Costa, o jogador que mais joga, mas isso é porque ele joga nas competições todas, guarda-redes, mas o jogador de campo é o Pablo Rosário. E, por exemplo, o melhor marcador do Porto na Liga Europa é o William Gomes. Portanto, são jogadores que eu associo à Liga Europa, mas até o facto de Farioli mudar aqui qualquer coisa e jogar, por exemplo, com o Gabri Veiga pode até surpreender um Vítor Pereira, com certeza está atento a isso. Ainda por cima, sendo portista, ele com certeza está atento à forma como o Porto joga e pode ser mais um osso de roer, como foi o Mourinho. E hoje eu pensava exatamente sobre isso, o facto do Porto jogar com o Nottingham novamente. O Farioli também falou disso, disse que já conhece a equipa porque já jogou contra eles, embora tenham mudado de treinador, e segundo ele, as palavras dele até melhoraram. Mas o Farioli é muito obcecado com isto. Nós vimos o que aconteceu com o Benfica. O Mourinho anulou o Farioli no Dragão, onde o Porto empatou, e depois na Taça o Porto chega até a fazer um mini estágio, preparou de forma perfeita aquele jogo com o Benfica e ganhou. É possível que aconteça o mesmo com o Nottingham. Nós temos esse tal histórico com equipas inglesas e até em eliminatórias com equipas inglesas que costumam correr mal, mas não é pelos jogos no Dragão, é pelos jogos fora. Já falamos aqui muito que eu acho que tem esse peso da história e esse peso, essa espécie de maldição. Acho que o Nottingham não vai ser exceção, não foi na fase de grupos e acho que depois jogando lá é complicado. Muita gente ontem a comentar, depende também, há pessoas que estão otimistas, outras pessimistas, é natural, e principalmente depois daquele empate com o Famalicão, isto dividiu um bocado os portistas. Mas houve muita gente a comentar que as maldições são para quebrar e pode ser aqui uma grande oportunidade, olhando até que o Nottingham não é um desses gigantes do futebol inglês, mas é uma equipa que vem com essa intensidade do futebol inglês. E há aqui um pormenor que eu acho que há sempre uma análise que muitas vezes é feita de forma enviesada. As pessoas olham para o campeonato e dizem: esta equipa está a lutar para não descer, então ela não tem hipóteses na Liga Europa. Só que as competições europeias são um caso à parte. Eu lembro-me aqui há muitos anos de um Liverpool, que era do Rafa Benítez, que ganhava a Liga dos Campeões. O mesmo acontecendo, por exemplo, com o Real Madrid em Espanha. Muitas vezes não é campeão e ganha a Liga dos Campeões porque são competições diferentes. Eu até acho que este Porto Farioli é mais talhado para a Liga Europa do que para o campeonato. Felizmente continua em primeiro e claro que o campeonato é prioridade. Mas acho que é talhado para competições europeias, para eliminatórias principalmente. E isso, portanto, o Nottingham pode ser o mesmo caso. Pode não estar-se a dar bem no campeonato, mas pode ser talhado para competições europeias. Isso não seria inédito de acontecer. Pode até estar aquela curiosidade que eu dizia no outro vídeo, acho que foi há 2 vídeos atrás, que eu achei muito engraçado, que o Nottingham pode ser a primeira equipa a jogar uma segunda liga e ao mesmo tempo estar na Champions League, se vencer a Liga Europa. Esperemos que não. Mas realmente tem esse ponto, é que não podemos olhar só para o campeonato, temos que olhar para essa equipa. É talhada para competições europeias, é um jogo à parte e isto tudo pode acontecer. Portanto, acho que o Porto vai na mesma ter que enfrentar esse peso de jogar com equipas inglesas. E acho que o Porto é talhado para competições europeias até pela questão dos jogadores que jogam nas competições europeias. Por exemplo, o Tiago Silva. O Tiago Silva traz muita experiência. Eu hoje via uma estatística, o Tiago Silva já jogou várias vezes contra o Nottingham e nem sempre ganhou, mas isto aqui é uma experiência que ele tem de futebol inglês e de competições europeias, vai ser muito importante neste jogo, ele passar o conhecimento dele, a experiência dele para os colegas. Não sei como é que está a forma física dele, eu achei que ele ia jogar mais no campeonato, mas estou a gostar desta opção dele jogar na Liga Europa, porque acho que ele traz mesmo essa experiência. E concordo totalmente com o Farioli nesta opção, porque acho que as competições europeias ganham-se muito pela experiência. O Tiago Silva eleva a experiência do Porto para um nível muito alto, juntamente com o Fofana, que também tem uma experiência enorme. Já agora, falando da conferência de Fofana, gostei muito também. O Fofana muito direto, também a não fugir a nenhuma pergunta, e vê-se nas respostas dele a experiência que ele tem. Ele é muito tranquilo, não está deslumbrado, não está afetado, pelo menos pareceu-me, pelo empate de Famalicão. Ele a dizer que o golo, mais uma vez a reforçar até o que disse Farioli, foi um grande golo, um golo muito importante, que foi pena terem sofrido o golo do empate, mas continua em primeiro. E a forma como ele responde sobre ambição, sobre querer ganhar os jogos, sobre pensar jogo a jogo, isso é muito, às vezes também parece um clichê, mas às vezes jogadores mais jovens caem no erro de não pensar jogo a jogo, e o Fofana nunca escorrega nisto. Aliás, o Fofana está a ser muito chamado para falar. Já no jogo com o Braga foi ele que falou mais, no fim do jogo com o Braga não, com o Famalicão. Não sei se com o Braga também, agora não me lembro, porque meteu-se a paragem de seleções que alterou-nos aqui tudo. Mas realmente o Fofana está a assumir um lado também de líder, e o Porto tem muitos líderes.
Acho que o Bednarek pode ser um líder um bocado fragilizado nesta semana por causa do que aconteceu nas seleções. Acredito, como eu já tenho dito aqui, que no jogo com o Nottingham ainda tem alguns resquícios de seleções. Depois disso já não acredito e acho que o jogo com o Estoril já vai ser diferente. Já agora falando do jogo com o Estoril, só fazer aqui um parênteses. Parece que, eu depois vi essa informação um pouco antes de gravar o vídeo, mas parece que o árbitro que foi nomeado para o jogo do Porto vai ser o Luís Godinho. A ser verdade, é inacreditável. Sabemos bem o que é que isto significa e é um grande sinal de alerta para o que vai acontecer no Estoril. Portanto, o Porto tem que estar bem atento. Acredito que esteja. E acredito que o Porto vai voltar a esse futebol que estava antes, no jogo com o Braga, antes da paragem de seleções, não querendo isso significar que não passe por dificuldades, porque também passou por dificuldades antes da paragem de seleções. A única diferença é que estava a ganhar os jogos e que o Famalicão teve essa dificuldade. E o Estoril, claro que o Famalicão era mais difícil, o Braga também, mas o Estoril, olhando para o que falta, esquecendo os jogos que estão para trás, acho que será o mais difícil, o jogo mais difícil que o Porto tem até ao final do campeonato, sendo que eu não acho que não podemos esquecer que vai haver um Sporting Benfica e que o Porto ainda tem crédito para empatar um jogo. Por exemplo, se o Porto empatar com o Estoril, que espero que não, até porque psicologicamente seria pesado, mas ainda continuaria em primeiro, portanto, e depois haveria o clássico onde tudo se pode reequilibrar novamente ali na distância para os rivais. Portanto, o Porto continua favorito. Acho que, eu sei que isto divide os portistas, acho que o Porto deve continuar com o foco na Liga Europa e acho que tem condições para ganhar as 3 competições. Vem aí também o jogo da Taça com o Sporting. É um calendário muito apertado, mas acho que é um final de época bastante forte e emocionante. E como eu dizia ontem, acho que Farioli tem que parar de gerir um bocado a equipa e ir com tudo para cima do adversário, porque acho que o Porto geriu bastante durante esta segunda volta toda, perdeu até mais pontos e sofreu mais golos. Ainda hoje falavam isso na conferência. O Porto sofreu, penso que foi 8 golos em 8 jogos, uma coisa assim. Tem muito a ver com essa gestão. O Porto não está a querer carregar no acelerador, mas acho que o pode fazer com alguma confiança neste final de época, porque geriu muito esta segunda volta, mais até que na primeira. E então, voltando aqui às palavras de Fofana, aquilo que eu acho que foi o mais importante, a pergunta mais importante, ainda bem que a fizeram e aproveitaram a oportunidade, que fizeram ao Fofana, foi se ele ia ficar no Porto ou não. E eu, olhando para as palavras dele, fiquei muito com a sensação de que ele vai ficar. Não sei se ficaste com a mesma sensação, também perguntar-te o que é que achaste, se viste as palavras dele, se interpretas da mesma forma. Ele não disse que ia ficar, ele disse que tinha que pensar dia a dia, porque amanhã não sabemos o que é que vai acontecer, mas deu muita impressão, a forma como ele falou, a dizer que já se adaptou ao Porto, que quer marcar mais do que aqueles 3 golos que já marcou, tudo, pareceu-me que todas as respostas dele deu-me a entender que ele vai ficar. Claro que ele vai ter que baixar o salário, como até lhe perguntaram, vai ser a maior dificuldade. Aliás, nem sei se a maior dificuldade é baixar o salário, depois de ele ser adaptado tão bem ao Porto, talvez a maior dificuldade seja convencer o Rennes a baixar o valor dele. Se bem que eu acho que 25 milhões justifica-se perfeitamente. É verdade que ele não vai ter retorno, como muita gente diz, mas pode não ter retorno de venda, por já ter 30 anos, mas tem um retorno enorme desportivo e acho que é uma das figuras desta época, chegando só na segunda volta, não deixa de ser uma coisa rara de acontecer, mesmo no Porto, que já teve alguns bons mercados de janeiro, mas acho que isto aqui, acontecer o que está a acontecer depois deste mercado de janeiro, acho que nunca tinha acontecido no Porto e acho que é de valor o Porto ficar com todos, incluindo o Tiago Silva, que eu acho que vai ser muito importante depois na Champions League. Mas gostei dessa conferência do Fofana, pareceu-me também confiante, alinhado com o treinador. Parece-me que o Porto vai com força para tentar ganhar ao Nottingham. O Porto costuma ser feliz com equipas inglesas em casa, normalmente ganha por 1. Eu lembrei-me agora, estava a dizer isto e estava-me a lembrar do golo do Galeno, que todos nos lembramos contra o Arsenal, no jogo no Dragão, que foi espetacular, o estádio veio abaixo, lá está tal coisa emocionante como o golo com o Famalicão, mas depois em Inglaterra foi tudo por água abaixo, por isso é que eu acho que o Porto deve ganhar por mais que 1, para também evitar que isso aconteça. E tem tudo para amanhã marcar mais um dia histórico na história do clube, porque é mais um jogo em casa, casa cheia, competições europeias, contra uma equipa inglesa. Acho que tem tudo, e esta equipa do Porto é uma equipa histórica que está aqui a um passo de fazer história e ficar para a história como uma das melhores equipas mais marcantes deste Porto. Falta pouco, é uma reta final e este jogo com o Nottingham faz parte dessa reta final, embora eu acho que ainda tenha aqui alguns resquícios da paragem de seleções. O que é que eu acho? Eu acho que, tentando adivinhar aqui o 11 que vai jogar de início, acho que o Farioli vai gerir, naturalmente que vai gerir porque faz parte, ele gosta de fazer isso e ele tem essa teoria dos 22 titulares e também tem o Estoril um jogo muito em cima. Vou aqui tentar prever o 11, é muito difícil, convidar-te também, já é tradição aqui no canal, para deixar nos comentários qual é que achas que vai ser um 11. O 11 que eu acho que o Farioli vai utilizar vai ser Diogo Costa na baliza, isso aí é quase certo, podemos ter 99% de certeza. Acho que o lateral direito vai ser o Martim Fernandes. Os centrais acho que vai ser Tiago Silva e Bednarek. O lateral esquerdo acredito que seja eu acredito que seja o Kivior.
até por ser uma equipa inglesa que ele vai tentar conter um bocado o ímpeto deles, acredito que seja o Kvyat. Pode também ser o Zaidu, aqui fico na dúvida. O 6 deve ser o Pablo Rosário, tem sido sempre na Liga Europa. A 8 eu gostava que fosse o Froholt, mas acho que vai ser o Fofana, principalmente depois da conferência. Acho que estão a pôr esse... lá está o tal jogador que fica sempre em destaque, mas para mim Fofana jogaria na posição 10, mas acho que vai jogar no lugar do Froholt, também para o Froholt descansar da paragem de seleções também faz sentido. Aliás, pensando em paragem de seleções, até faz sentido que Kvyat não jogue, pode ter essa lógica também. Depois acho que o 10 vai ser eu acredito que seja o Rodrigo Mora, no sentido que Gabri Veiga vai fazer mais falta no campeonato, e porque é o jogador que nós associamos à Liga Europa, é o Mora e não o Veiga, depende muito da forma em que ele estiver, mas acredito que possa jogar o Rodrigo Mora. Os extremos acho que vai ser o PP e o William Gomes. O William Gomes é esse jogador, como eu digo, que também associo muito à Liga Europa. E depois o ponta de lança Denis Gul, trocou aqui as voltas, era para ser Mofi, mas por causa da paragem de seleções trocou tudo, acredito que jogue Denis Gul. Em termos de golos acho que não faz muita diferença, já tenho dito aqui, começa a ser a minha opinião, infelizmente. Espero que eles façam a minha opinião mudar já no próximo jogo com o Nottingham, mas acredito que os golos vão muito passar, por exemplo, pelo William Gomes, que é o melhor marcador do Porto na Europa, e não é por acaso, sempre que o William Gomes marca, o Porto ganha os jogos. Acho que foi assim, todos os jogos em que o William Gomes marcou, o Porto ganhou. Temos ainda uma outra estatística a nosso favor, que é o Porto sempre que ganha, sempre que joga em casa na Liga Europa esta época ganha, portanto é mais uma estatística a nosso favor. Acho que o William Gomes joga de início, porque é esse jogador talhado para a Liga Europa. Tenho aqui algumas dúvidas no 11, mas também perguntar-te qual é que achas que vai ser o 11, perguntar-te quanto é que achas que vai ficar o jogo e quem é que vai marcar os golos. Eu aposto sempre numa vitória por 1, porque acho que é a imagem de marca deste Porto. Neste jogo queria muito que o Porto ganhasse por mais que 1, porque acho que vai ser essencial para depois ir mais tranquilo para a Inglaterra, mas não sei se isso vai acontecer, até porque o Porto vai haver ali um momento em que vai começar a gerir para pensar no jogo com o Estoril, portanto é difícil que assim seja. De qualquer forma, acredito que podemos ter um golo mais uma vez do William Gomes, acredito nisso. William Gomes e Mora são os nossos goleadores da Liga Europa. Pode ser outro jogador, mas também perguntar-te o que é que achas, qual é o teu prognóstico, quem é que achas que vai marcar, quanto é que vai ficar o jogo. E de resto é isso, voltamos amanhã com mais um vídeo logo no final do jogo, assim que termina o jogo do Porto Nottingham, para analisarmos tudo o que aconteceu. Esperemos que seja uma grande vitória, que seja um jogo bonito europeu, que seja um regresso muito bonito de Vítor Pereira, e que saia do Dragão como sai a maior parte dos treinadores quando voltam ao Porto, que é com uma derrota. E portanto, desejar um bom jogo a todos. Voltamos então amanhã com um vídeo assim que termina o jogo, e de resto é isso. Só antes de terminar o vídeo, pedi que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Já sabes que o teu like é sempre muito importante. Pedi que subscrevas, que ainda há muita gente que assiste aos vídeos que não subscreveu, para tentarmos chegar a essa meta de 12 mil subscritores o mais rápido possível. Pedi que deixes hype no vídeo domingo, se ainda tiveres algum hype. E de resto é isso. Já sabes que análise ao Porto diária e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.